Muito bem. Oficialmente, então, bom dia a todos que vão assistir essa aula depois, aos que estão presentes, que eu agradeço muito a presença. E vamos começar com a nossa sessão de avisos, né? Pessoal, então, último teste de videoaula, quem ainda não fez é o teste 15, da videoaula 15, que está disponível até hoje às 14 horas. Então, quem não fez, dá tempo de terminar a aula e correndinho lá e terminar de fazer o teste. E outro aviso bastante importante, pessoal, é a avaliação do docente pelo discente. Então, nesse semestre, nesse período letivo, né, nós retornamos com a avaliação do docente pelo discente. Começou no dia 4 de agosto e vai até dia 22 de agosto, então, via portal do aluno. Vocês já são mais espertos, não são calouros, então já sabem onde encontrar, né, a avaliação do docente pelo discente. E o que nós temos observado é que a participação está baixa, tá? Então, estou aqui para motivá-los a participar da avaliação do docente pelo discente. Então, a avaliação mudou um pouquinho, as perguntas mudaram, então tem algumas questões sobre o formato do ensino remoto, tem espaço para comentários, então, existe uma comissão que está trabalhando nessa nova avaliação do docente pelo discente, então construindo um novo instrumento de avaliação. Então, nesse momento, pessoal, é muito importante que vocês participem, tá? Até para a gente saber como que está essa aceitação desse novo instrumento de avaliação e, obviamente, pessoal, para a gente encontrar, né, os erros, as dificuldades que a gente está enfrentando durante esse período remoto, período mais curto. Então, a gente, além de continuar no período remoto, a gente também teve o semestre mais curto e teremos mais um à frente. Então, é muito importante que vocês descrevam quais têm sido as dificuldades de vocês, aquilo que vocês me relataram da quantidade de atividades, de trabalhos. Então, tudo isso é importante que vocês escrevam, tá? Porque é só com essa avaliação que a gente agora, então, à frente à coordenação, como colegiado de curso, a gente vai poder criar algumas estratégias para avaliar os planos de ensino do próximo semestre, criar estratégias para que a gente equalizar um pouquinho mais essa equação. Claro que a gente não consegue padronizar, a padronização é uma coisa bastante difícil, mas a gente vai tentar equalizar um pouquinho isso em colegiado, tá? Então, eu como coordenadora do curso tenho acesso às avaliações de vocês, então a avaliação ela é anônima, certo? Isso continua igual, mas eu consigo ler as avaliações de vocês para todos os docentes, tá? E aí eu consigo apontar quais são as dificuldades para levar isso para o colegiado. Então, é muito importante que vocês participem, especialmente falando agora da nossa disciplina, eu como docente também, pessoal, tenho feito várias mudanças na disciplina em função daquilo que eu recebo na avaliação, na minha avaliação realizada pelos discentes. Então, muitas coisas que hoje a gente já melhorou foi graças à percepção dos alunos, certo? Então, eu gostaria muito que vocês preenchessem a minha avaliação, façam comentários, tá bom? Deixem sugestões, críticas. E claro, né, pessoal, na hora de avaliar os professores de vocês, lembrem que também os professores são seres humanos, não são máquinas, né? A gente também está encontrando dificuldades. Período remoto também exige um pouco mais da gente para as aulas, além das outras atividades administrativas. Então, é importante que vocês coloquem as críticas, que vocês façam sugestões, mas com respeito, certo? Então, lembrem que não pode ofender o professor, isso eu sei que vocês já sabem, mas é sempre bom lembrar, né? Não pode, porque senão o professor pode pedir a quebra do sigilo, e vocês podem ter problemas com relação a isso. Então, escrevam de uma forma respeitosa, mas não deixe de escrever as percepções de vocês,
Combinado? Então, tirem um tempinho, né, mesmo nessa correria de final do semestre, vai até dia 22, tirem um tempinho para fazer a avaliação de todos os professores de vocês, ajudem a gente a divulgar a avaliação do docente pelo discente, escrevam aí nos grupos de WhatsApp que vocês têm com os colegas, e principalmente vocês que estão mais no final do curso, né, ajudem a gente a divulgar e movimentar, né, fazer com que os alunos participem para que a avaliação do docente, do ponto de vista estatístico, tenha confiabilidade, porque imagina, numa turma de 30 alunos, se 5 participam, aquelas 5 participações não é representativa do grupo, concordo? Então, para que tenha representatividade das opiniões, é importante que uma grande parte dos alunos respondam as questões, participem das avaliações, porque aí a gente tem um geral da turma, aquilo que a turma está entendendo sobre a disciplina, tá? Combinado? Então, anotem aí na agenda de vocês também, na lista de tarefas, para participar da avaliação do docente pelo discente. Alguém aí já fez? Já, Sim, prof. eu acho que todo mundo aqui já fez, na verdade. Ai, que bom. Então, essa gravação fica para os demais que vão, Eu já então, fiz também, assistir a já aula. fiz de todos os professores. Maravilha, muito obrigada, pessoal. Então, motivem os colegas de vocês a participarem também. Muito bem, pessoal. Então, semana que vem nós temos a nossa prova, a última prova. Então, essa é a nossa última aula, nosso último encontro síncrono. E, então, quero agradecer a todos que participaram das aulas. A participação foi muito baixa esse semestre. Existe N justificativas, né? Mas é importante a participação das aulas. Mas eu agradeço a todos que vieram, que nunca fiquei sozinha aqui na aula. Então, agradeço aos que participaram. E a nossa provinha, pessoal, vai ocorrer no mesmo esquema. Então, vocês vão ter todo o horário, né? Então, a nossa aula, na verdade, começa às 9h10. Então, a prova começa às 9h10, conforme o horário da disciplina no calendário de vocês, tá? Então, vão ser as 4 horas aula de prova, tá? Então, na primeira hora aula, eu vou abrir esta sala, estarei aqui disponível para tirar eventuais dúvidas que vocês possam ter referente às questões, e vou ficar, então, durante a primeira hora ali, primeira hora aula disponível, depois eu vou fechar a sala, tá? Não é obrigado a logar a sala, a estar presente, se você não quiser, não tiver dúvida, não precisa, pode fazer a sua prova tranquila, tá? E prova aquele esquema que eu espero, né, de vocês, que vocês façam as provas sozinho, você, o seu material, aquilo que você estudou, né, porque se a gente identificar cola, vocês já sabem o procedimento, a gente vai zerar as provas, ambas as provas. Sobre os conteúdos, né, então, acho que foi o Henrique que mandou o e-mail perguntando, né, se aquilo que está em carga horária complementar vai ser cobrado em prova, então, não, a ideia é a gente cobrar de outra forma aquilo que foi colocado como carga horária complementar. Então, aquela carga horária complementar de reação química que vocês já fizeram no trabalho, então aquele tipo de reação química não vai cair na prova, por exemplo. Eu vou cobrar as outras tipos de reações químicas que a gente estudou, por exemplo, tá? Então, tudo aquilo que tiver em complementar não cai diretamente na prova, mas, por exemplo, que eu expliquei para o Henrique, convecção, aula de números adimensionais. Então, eu não vou cobrar especificamente uma questão de número adimensional, mas a gente sabe, desde fenômenos 2, que sem conhecer os números adimensionais, a gente não consegue resolver os problemas de convecção, certo? Então, é importante dar aquela olhada e saber aplicar os números adimensionais, tá? O que eu vou cobrar de vocês, por exemplo, dessa aula, é a aplicação para resolver os problemas de convecção, certo? Sobre a prova, pessoal, eu ainda não sei dizer quantas questões, porque estava comentando com o pessoal, ainda não fiz a prova, tá? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre a dinâmica da prova? Vai ser via Moodle,
Se muda o KI, vocês podem enviar a prova por e-mail dentro do tempo de prova. É o mesmo esquema. Perguntas? Vai continuar sendo um PDF só, prof, porque facilitou bastante aquilo, ajuda bastante, nossa. Facilita também para a correção da prova, né? Então, eu pretendo colocar a prova em um arquivo único, como a gente fez. Inclusive, vocês já fizeram a avaliação, e isso era uma coisa importante de colocar na avaliação, se isso foi bom, se isso foi ruim, né? Porque tem acesso à correção também, então isso eu achei mais fácil. Tem Eu não outros. escrevi, mas achei bem bom mesmo. Né? Tem alguns outros prejuízos aí, mas, enfim, acho que funcionou um pouco melhor. Eu também tenho essa impressão para dar o feedback para o aluno. Podemos, então, passar para a nossa última aula, pessoal? Sim. Muito bem. Pessoal, então a aula de hoje, vocês já estão vendo aí na tela de vocês, né? É a nossa aula de correlações para o cálculo do coeficiente convectivo de transferência de massa. Então, pessoal, uma coisa importante. Percebam que aí no título da aula eu coloquei coeficiente convectivo de transferência de massa como HM. O nosso livro de referência, o Cremasco, ele utiliza a letra KM para coeficiente convectivo. Tá? Por que eu não uso KM também? Eu uso HM para a gente correlacionar com o coeficiente convectivo do calor, que a gente chamava de H. Então, sempre que a gente vê um H, seja em problemas de transferência de calor ou de massa, você vai lembrar que isso é o coeficiente convectivo, certo? Então, essa é a minha ideia, por isso que eu continuo chamando de H. Claro que se você está seguindo exatamente o que você está estudando no livro e chamar coeficiente convectivo de KM, não tem problema, tá certo também, mas eu uso o H para a gente fazer essa relação. Então, estejam avisados aí quando você vê KM lá no nosso livro, é o coeficiente convectivo, tá? O minúsculo e o maiúsculo é coeficiente de transferência de massa global, tá? Pessoal, então, como a gente vai resolver os problemas de convecção tratando do maior problema da convecção, que é o coeficiente convectivo? É encontrando correlações para calcular o coeficiente convectivo. Na verdade, de forma indireta, né? Porque o que a gente encontra de correlação é para um número adimensional que nos permite calcular o coeficiente convectivo. Então, agora, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Opa, já tá. Então, agora, para a transferência de massa, o nosso número adimensional que nos permite calcular o coeficiente convectivo é o número de Sherwood. Então, o número de Sherwood, ele é muito similar ao número de Nusselt lá para transferência de calor. Então, o número de Sherwood, ele correlaciona convecção de massa com difusão de massa, como a gente está vendo aí na equação. Então, o coeficiente convectivo de transferência de massa, vezes um comprimento adimensional que eu chamei de X, dividido pelo DAB, que é o coeficiente de difusão ou difusividade mássica, como queiram chamar, ele nos dá essa correlação. Lembra, o Nusselt era o coeficiente convectivo de transferência de calor, vezes o comprimento adimensional, dividido pela condutividade térmica, e com a condutividade térmica a gente poderia calcular a difusividade térmica, né, que era o alfa, tá? Então, só lembrando que condutividade térmica não é difusividade, condutividade térmica é propriedade. E a partir dela a gente calcula difusividade térmica, só para a gente lembrar. É sempre bom a gente relacionar, certo? Então, pessoal, é o Sherwood aí que vai nos permitir calcular o coeficiente convectivo, certo? E aí nós vamos para as nossas correlações. E as correlações, elas são divididas em dois grupos.
Na verdade, em 3. Nós estudaremos 2 grupos aqui na nossa disciplina. O primeiro grupo é o que está escrito aí, quando não há deslocamento da camada limite, que isso acontece geralmente escoamento sobre placas e escoamento interno, tá? Indutos com escoamento interno. E o segundo grupo é o que a gente chama de escoamento ao redor de corpos bojudos. Então, por exemplo, se a gente tem uma esfera e a gente tem um escoamento externo aqui sobre essa esfera. Então, tanto esfera quanto cilindro, a gente pode ter um deslocamento da camada limite quando a gente tem escoamento externo, tá? Até um deslocamento e um descolamento da superfície ali da camada limite. Porque o que acontece? Principalmente quando a gente tem estudos de aerodinâmica, em que a velocidade é muito alta. Então, geralmente, pessoal, a gente tem daí o escoamento, velocidade alta, o escoamento turbulento. O que acontece? Quando a gente está aqui nessa região da esfera aqui, ó, a gente tem gradientes de pressão. Então, aqui nessa região, se o escoamento tem uma velocidade muito alta, o escoamento é muito turbulento, a gente tem queda de pressão nessa região. E essa queda de pressão faz com que a camada limite se descole da superfície, certo? Isso acontece quando a gente tem corpos bojudos, ou seja, corpos arredondados, tá? Então, há esse deslocamento devido aos gradientes de pressão. Então, por isso que a gente separa em grupo 1 e grupo 2, tá? Então, no grupo 1, a gente vai ver algumas correlações e percebam aí que a gente tem, primeiro, o escoamento de uma mistura sobre uma placa plana, parada, para regime laminar. Então, é semelhante quando a gente escolhia uma correlação lá para o número de Nusselt para calcular o H, né? Então, a gente vai ter que caracterizar o escoamento a partir do número de Reynolds. Só lembrando, pessoal, de forma prática, a gente usa o Reynolds para caracterizar o escoamento, tá? Mas existe possibilidade da gente ter um número de Reynolds super elevado e ter um escoamento laminar, que é o escoamento ordenado. E isso acontece em condições muito restritas, tá? Em que você consegue manter a tua superfície, ela não tem nenhuma, ela é perfeitamente lisa, não tem nenhuma variação de movimentação do sistema, e você consegue aplicar uma velocidade muito alta e manter o teu escoamento ordenado. Casos bem raros, tá? Inclusive tem um vídeo no YouTube, eu acho que lá nas sugestões que eu deixo de escoamentos turbulentos, tem alguma coisa nesse sentido. Mas é por isso que comumente a gente caracteriza o escoamento pelo número de Reynolds, tá? Então, vamos usar o Reynolds para caracterizar. Então, a gente vai ter correlações dependendo da geometria, dependendo do escoamento, também há um limite para o número do Schmidt. Então, lembrando, o número do Schmidt, ele é muito parecido com o número de Prandtl, que a gente tinha no calor, que correlaciona difusividades. Então, de quantidade de movimento, lá no calor, o Prandtl, né, era unir difusividade e quantidade de movimento com difusividade térmica. Aqui, nós vamos correlacionar o Schmidt, ele correlaciona difusividade e quantidade de movimento, que é unir, pelo coeficiente de difusão, certo? De massa, que é o DAB. Ok? Então, ó, Sherwood você relaciona com o Nusselt, Schmidt você vai relacionar com o Prandtl lá no calor, tá? Por isso que os fenômenos, eles são muito semelhantes, né? Então, respeitando os intervalos, a gente vai ter as nossas correlações. Então, por exemplo, se a gente observar essa primeira correlação aqui, ela está apresentada não em função do número de Sherwood, mas em função do JM. Se a gente lembrar, esse JM é o nosso fator de Chilton-Coulomb, que a gente viu na aula de analogias, tá? Que é a analogia entre a quantidade de movimento e a transferência de massa. Então, lá na aula de analogia, então a gente precisa usar uma analogia
para descrever a nossa correlação em função do número de Sherwood. Então, o que faz essa equação primeira, em termos do fator de Chilton-Coulomb, ser escrita em termos do número de Sherwood, é a analogia de Chilton-Coulomb, certo? Então, a gente aplica, eu vou resolver uma vez, vou mostrar para vocês aqui, e depois, para os demais correlações, é só fazer a mesma coisa. Então, lembra, analogia de Chilton-Coulomb, as analogias de transferência de quantidade de movimento e transferência de massa, ela é importante porque na convecção a gente sempre vai ter movimento e escoamento do fluido. Então, também vou ter a quantidade de movimento e ter que resolver as equações da quantidade de movimento. Então, tem lá a analogia de Reynolds, que considera igualdade entre os fenômenos de quantidade de movimento e transferência de massa, que considera que as espessuras da camada limite são iguais, né, e ajuda a gente a avaliar o escoamento laminar e o escoamento turbulento. Aí tem a analogia de Prandtl, que considera que na próxima placa no escoamento laminar, depois mais acima da camada limite, né, conforme eu vou avançando na direção do eixo Y, eu passo para o escoamento turbulento. Aí tem a analogia de von Karman, que considera que entre o escoamento do fluido laminar próximo à superfície e o escoamento turbulento mais acima, eu vou ter uma camada amortecedora. E tem a analogia de Chilton-Coulomb, que a gente também usou a analogia de Chilton-Coulomb para descrever essas correlações lá na transferência de calor. Tá? E por que a analogia de Chilton-Coulomb para a gente é importante? Primeiro, que ela define o fator de Chilton-Coulomb, que é o JM. Esse fator de Chilton-Coulomb é o coeficiente de atrito sobre 2, e pela analogia, então, isso precisa revisar a aula lá de analogia, não vou fazer a dedução toda novamente, a gente encontra que essa relação, então, entre transferência de quantidade de movimento, que é o coeficiente de atrito sobre 2, e a transferência de massa, descrita pelos números adimensionais associados à transferência de massa. Então, o coeficiente de atrito sobre 2, que é o fator de Chilton-Coulomb, é o Stanton de massa vezes o Schmidt elevado a 2/3. Então, o Stanton de massa, ele pode ser apresentado de duas formas, até escrevi aqui em cima, pessoal, você pode encontrar, ele é ST, né, com subscrito M, ou subscrito D. Esse D é de difusividade mássica, a gente usa para coeficiente de difusão a letra D. Então, vocês podem encontrar o Stanton para massa como um Dzinho aqui, ou o subíndice M. É a mesma coisa. O que é o Stanton de massa, pessoal? Então, ele correlaciona o coeficiente coeficiente convectivo de transferência de massa com velocidade na corrente livre, certo? Então, substituindo aí o nosso Stanton de massa, eu posso dizer que o Stanton de massa é o Sherwood dividido por Reynolds-Schmidt. Por quê? Então, vamos substituir. O Sherwood é o coeficiente convectivo vezes o comprimento adimensional dividido por DAB. O Reynolds, então lembra, Reynolds relaciona, então ele é específico para a quantidade de movimento, porque ele relaciona forças inerciais com forças viscosas. Então, a gente falou sobre essas forças lá na aula de análise de escala, quando a gente já estava avaliando as camadas limites, né? Então, ele relaciona as forças inerciais, que é o que está no numerador, com forças viscosas, que está no denominador. Então, ele é a velocidade vezes o comprimento adimensional dividido por Ni. E o número de Schmidt correlaciona, então, difusividades, dois fenômenos, quantidade de movimento, que é o Ni, e o DAB, que é a difusividade para a transferência de massa, né? Então, rearranjando aí, eu posso dizer que o Stanton, que é coeficiente convectivo de massa dividido por velocidade, é Sherwood por Reynolds Schmidt. Então, eu posso dizer que o Sherwood vai ser o Stanton vezes Reynolds vezes Schmidt.
Então, retomando a nossa equação lá para a placa plana, para o escoamento laminar, fator de Chilton-Combur, quase entrou um passarinho aqui agora, pessoal, por isso que eu assustei. Então, vai ser o fator de Chilton-Combur igual a essa constante, 0,6641, Reynolds dividido por Reynolds elevado a meio é igual a Stanton-Schmidt elevado a 2/3, porque o fator de Chilton-Combur é o Stanton vezes o Schmidt elevado a 2/3. Considerando que o Stanton é Sherwood por Reynolds-Schmidt, fazendo essas continhas aí, né? Então, olhando para o Schmidt aí, tem Schmidt elevado a -1 vezes Schmidt elevado a 2/3, fazendo a continha, isso vai resultar em Schmidt elevado a -1/3 aqui, né? E o Reynolds, já passando esse Reynolds multiplicando lá para cima e fazendo as continhas, então vai resultar em Reynolds elevado a meio, passando esse número de Schmidt dividindo para o outro lado, eu posso concluir e escrever essa mesma correlação em função do número de Sherwood, que vai ser a constante, Reynolds elevado a meio, Schmidt elevado a 1/3. Então, as próximas correlações que vêm a seguir, eu vou apresentar, então, tanto em termos do fator de Chilton-Combur, quanto em número de Sherwood, tá? Então, a gente pode usar as duas formas, tá, pessoal? Na hora de resolver os nossos exercícios, ou usar a correlação em termos do fator de Chilton-Combur ou Sherwood, tá? Isso nós vamos ver no exercício de aplicação que a gente vai resolver ao final da aula, certo? Então, ainda na placa plana, eu tenho uma correlação para regime turbulento, então sempre respeitando os limites de Reynolds e Schmidt. Então, como eu saí da primeira equação para a segunda, fazendo o mesmo procedimento que a gente fez anteriormente, depois vocês podem fazer aí para conferência, tá? Lembrando que para a placa o Reynolds vai ser a velocidade, o comprimento da placa dividido por Ni. Meu gato aqui vai voar nesse passarinho daqui a pouco. Meu Deus. E o Sherwood vai ser o coeficiente convectivo de transferência de massa, que a gente pode chamar de HM ou KM, vezes o comprimento da placa dividido pelo DAB. Certo? Ainda dentro do mesmo grupo, a gente tem o escoamento interno, né? Então, quando a gente tem escoamento de um fluido interior de dutos. Então, para o escoamento laminar, então, lembrando que para escoamento interno, a velocidade, para a gente calcular o Reynolds, é uma velocidade média, né? Lembra lá do calor, quando a gente estudou escoamento interno. E no interior de dutos, o comprimento característico é o diâmetro. E, obviamente, se esse duto for circular. Se for um duto não circular, a gente tem que usar o diâmetro hidráulico, que a gente já vai ver mais para frente. Pessoal, para regime turbulento em escoamento interno, a gente tem duas correlações. Tem uma correlação para quando o meu fluido de trabalho são líquidos, a correlação de Linton e Sherwood. E temos uma correlação para quando o meu fluido de trabalho são gases, e a correlação de Gilliland e Sherwood. Observando aqui a correlação para gases, né? Então, aparece a fração molar média, né? Que então, como são gases, para a gente encontrar essa fração molar, a gente faz a relação aqui com relação à pressão parcial e a pressão total do sistema, né? Por isso que já foi substituído aqui a minha fração molar média, ok? Então, nessas correlações, pessoal, eu vou dar só uma passada, só apresentar a vocês e depois vamos resolver um exercício de aplicação para a gente saber usar essas correlações, que é o mais importante, tá? Então, se eu tiver um duto não circular com escoamento interno, lembrando, para calcular o Reynolds, eu vou usar o diâmetro hidráulico. Então, tem essa tabelinha aí que é do Cremasco, do livro do Cremasco mesmo. Então, para alguns dutos, retangular, elíptico e triangular, já tem posto aí os diâmetros hidráulicos. Ninguém precisa decorar isso, tá?
Então, passando para o grupo 2, que é o escoamento ao redor de corpos bojudos, que eu posso ter deslocamento, então, da camada limite em função dos gradientes de pressão. Começando, então, para a geometria esférica, então a gente costuma chamar, né, de esfera isolada, quando o escoamento é externo. Então, nós temos uma correlação para gases, como fluido de trabalho, né, que é a correlação de Froissart, não sei se é assim exatamente que fala, né, me parece alemão, sei lá. Então, acho que é isso, respeitando sempre os limites de Reynolds e Schmidt. E temos uma correlação para líquidos, que é a de Garner e Suckling. Então, respeitando, é isso que a gente precisa observar. Então, quando a gente tiver a esfera isolada, vamos avaliar o fluido de trabalho para a gente escolher uma correlação. Então, ainda falando da esfera, pessoal, a gente tem uma correlação, que é a correlação de Williams, que é a mais utilizada. Então, ela é válida para quando eu tenho ar ou água como fluido de trabalho, tá? Então, claro, sempre respeitando o limite de Reynolds. Então, quando vocês tiverem aí ar ou água como fluido de trabalho, dê preferência para utilizar a correlação de Williams, sempre que a gente tiver aí próximo, respeitar o limite aí para o número de Reynolds, certo? Então, lembrando que para o escoamento externo, né, o Reynolds vai ser o diâmetro, no caso da esfera, vai ser o diâmetro da esfera, o nosso comprimento característico, e a mesma coisa para encontrar o número de Sherwood, né? Para o cilindro isolado, pessoal, então, como assim cilindro isolado? Então, o que a gente pode ter, pessoal? A gente pode ter um cilindro aqui, ó, quando o escoamento for perpendicular a este cilindro, né, externamente, então, ele vai ter que fazer a curvinha ali por cima, passando pela geometria do cilindro. Então, por isso que ele é considerado dentro desse grupo, né, de corpos bojudos. Então, a gente tem uma correlação para gases, que é a correlação de Bedingfield e Drill, respeitando os limites de Reynolds e Schmidt. Então, mesma coisa para o cilindro, considerar comprimento característico, o diâmetro dessa partícula aí, né? Por isso que aparece dp ali na nossa equação. Temos a correlação de Linton e Sherwood quando eu tenho líquidos como fluido de trabalho. Certo? Então, sempre a gente escreve em termos do fator de Chilton-Combr e em termos de Sherwood, que a gente pode usar das duas formas, qualquer uma das duas formas que a gente utilizar são válidas, certo? Então, essas, pessoal, são as principais correlações que nós temos para calcular o coeficiente convectivo. Então, essas correlações, o objetivo é calcular o coeficiente convectivo, tá? Porque conhecendo tanto o fator de Chilton-Combr quanto o Sherwood, a gente consegue calcular o coeficiente convectivo e, com ele, calcular a taxa, calcular fluxo de transferência de massa, certo? Então, agora, pessoal, ao final dessa aula, olha só, vocês encontram aí 4 exemplos, tá? Que é para vocês agregarem as listas de exercício aí de vocês, tá? Então, pessoal, vou fazer alguns comentários e resolver com vocês aqui na aula o exercício 2. O exercício 1, pessoal, ele é mais simples. Vocês têm aí todos os dados e, basicamente, é só calcular o Reynolds e escolher uma correlação adequada para calcular o H. Certo? Ele está pedindo justamente o coeficiente convectivo. Então, é um exercício mais simples para começar. Vou deixar aí para vocês resolverem. Deixa eu ver se eu tenho a resposta. Vou deixar a resposta aqui para vocês, né? Deixa eu achar. Aqui. Ele pede o H. Então, eu vou colocar aqui a resposta para vocês anotarem. Então, coeficiente convectivo de transferência de massa. Então, percebam que é uma tubulação retangular, né? Tem que usar o diâmetro hidráulico aí. 0,104 metros por segundo.
certo? Então, aplicação mais direta. O exercício 2 nós vamos resolver, pelo menos a letra A, nós vamos tentar resolver aqui em sala, e depois a letra B eu deixo para vocês resolverem. O exercício 3, veja que ele já dá ali para vocês qual correlação usar, certo? Então, ele é mais tranquilo também, e o que ele pede para calcular é a taxa. Então, vocês vão calcular o Sherwood, com o Sherwood calcular o H, e calcular a taxa de transferência de massa. Lembrando que, como eu tenho convecção, então o fluxo vai ser o fluxo convectivo, que nós vamos calcular pelo conhecimento herdado da lei de resfriamento de Newton, então H vezes a diferença aí de concentração, e aí a taxa, então, vai ser a área vezes o fluxo, certo? Então, vou deixar a resposta desse exercício aqui também, para depois vocês conferirem. Ok, conseguiram anotar aí já? Posso passar? Sim, prof. Sim. O exercício 4, pessoal, é muito semelhante, a letra B especialmente, é muito semelhante ao que a gente vai fazer na aula de hoje, tá? Eu tô sem a resposta dele. Deixa eu pegar aqui, eu já vou deixar para vocês a resposta desse exercício também. Aqui. Então, o que é importante, pessoal? Ó, na letra A, ele pede qual é a taxa inicial de evaporação da bola de naftaleno. Então, para a taxa inicial, vocês não vão ter que considerar a diminuição do tamanho dessa partícula, certo? Então, vocês vão usar o diâmetro inicial dessa partícula de naftaleno, dessa esfera de naftaleno, para calcular a taxa. Então, é simples, tá? Não precisa considerar a variação. Usa o diâmetro inicial da bola de naftaleno, tá? Então, a resposta vai ser 1,41 vezes 10 a menos 8 mol por segundo. E o exercício B é o que vai ser semelhante ao nosso exercício de hoje que nós vamos resolver, que ele pede o tempo para reduzir essa bola de naftaleno pela metade. Então, eu vou colocar a resposta e aí vamos discutir no exercício que nós vamos resolver hoje. Ou 649 horas. Ok, podemos partir para a nossa resolução. Sim, prof. Então, vamos lá. Vou parar esta apresentação. Opa. E vamos para o nosso exercício. Muito bem, tá aparecendo aí para vocês já, né? Sim. Sim. Muito bem, pessoal. Então, vamos lá. O que esse exercício diz? Então, foi proposto um experimento que consiste em uma tubulação no interior da qual fez-se escoar água a 25 graus Celsius e 1 metro por segundo. Inseriu-se no centro da tubulação um corpo de prova feito de ácido benzoico na água durante 1 hora. Então, informações importantes: a velocidade, esse tempo de 1 hora. Então, sabendo que o número de Schmidt é 740 e que a solubilidade do ácido benzoico na água é 3 vezes 10 a menos 3 gramas por centímetro cúbico, determine o raio inicial do corpo de prova, considerando esférico. Perdão, eu li o raio inicial, é o raio final do corpo de prova, considerando esférico,
de raio inicial igual a 0,5 centímetros. Então, passado 1 hora, qual vai ser o raio final dessa partícula? E na letra B, qual é o raio final do corpo de prova, considerando ele cilíndrico, de raio inicial igual a meio centímetro, ao qual foi disposto perpendicularmente ao fluxo de água. E como dados, ele dá a massa específica do ácido benzoico e a difusividade do ácido benzoico na água nessa temperatura de 25 graus Celsius. Então, vejam bem o problema. Então, a gente tem uma tubulação, a gente tem água escoando aqui a uma velocidade de 1 metro por segundo, numa temperatura de 25 graus Celsius, e, considerando a letra A, por exemplo, no centro foi colocado um corpo de prova, certo? Então, a água passa aqui através desse corpo de prova, como ela está em escoamento, eu vou ter uma troca de massa, uma taxa de massa aí sendo transferida da superfície da partícula para a água. E o que ele quer que a gente calcule é o raio final. A minha pergunta é, pessoal, percebam que ele não deu o coeficiente convectivo. Então, para a gente escolher uma correlação para o cálculo do coeficiente convectivo, nós vamos considerar escoamento interno ou externo, com base nessa interpretação do problema. O que vocês acham? Não acham nada? Nem um chute? Não sei, prof. Pessoal, o que vocês têm que avaliar para responder essa pergunta? Esse é o principal, para a gente não errar. Aonde está acontecendo a transferência de massa? Certo? A transferência de massa ocorre da minha partícula de ácido benzoico para a água. Porque, vejam bem, na água, inicialmente, a gente não tem ácido benzoico na água, certo? Então, a gente tem uma concentração desprezível de ácido benzoico na água, certo? E na superfície, então, conforme a água vai escoando, né, ela vai possibilitando, como tem uma diferença de concentração da superfície da partícula para a água, então, na água eu vou ter uma transferência de massa acontecendo, certo? Como o fluido está escoando, eu vou ter formação da camada limite ali ao redor dessa partícula, certo? Então, a transferência de massa ocorre externo à partícula de ácido benzoico. A transferência de massa não está ocorrendo entre a tubulação e a água. Está ocorrendo, o que daí seria, né, um escoamento interno. Não, aí não tem transferência de massa porque a tubulação não é feita de ácido benzoico. O que é feito de ácido benzoico é o meu corpo de prova. Então, como a transferência de massa ocorre externo à partícula, tanto na letra A quanto na letra B, por isso que ele disse na letra B que o cilindro foi colocado disposto perpendicular ao fluxo de água, então também, conforme a água vai passando no corpo de prova cilíndrico, também vai ocorrendo transferência de massa da superfície para a água. Então, concordam que o escoamento é externo ao corpo de prova? Sim, prof. Então, na hora de escolher a correlação, né, nós vamos escolher correlações para escoamento externo, portanto, do grupo 2, lá para corpos bojudos, certo? Então, isso não pode confundir. Então, vamos anotar as outras informações que a gente tem aqui. A solubilidade que ele deu é 3 vezes 10 a menos 3 gramas por centímetro cúbico. A solubilidade vai ser importante para a gente calcular a concentração, né? Então, a gente vai ter que observar bem as nossas condições de contorno aí com calma mais para frente. Ele deu o Schmidt, que é
740. Ele deu a massa específica do ácido benzoico. Então, a nossa partícula A vai ser o ácido benzoico e o B vai ser o nosso fluido, que é a água. Certo? A água é a nossa espécie química B, que é o meio, tá? A massa específica do ácido benzoico, 1,316 gramas por centímetro cúbico. E a difusividade, o DAB, nessa temperatura, 1,21 vezes 10 a menos 5 centímetros quadrados por segundo. Então, na letra A, o raio inicial da esfera é 0,5 centímetros e eu quero saber o raio final para a esfera. E na letra B, o raio, então eu tenho um cilindro, né? Vamos colocar aqui. De raio inicial, meio centímetro também. E eu quero saber qual vai ser esse meu raio final. E o tempo, né? O tempo é bem importante. Ele deu o tempo de 1 hora de experimento, certo? Acho que anotamos tudo agora. Isso. Muito bem, pessoal. Então, primeira coisa, como a gente tem variação no tamanho da partícula, vocês já sabem uma estratégia que a gente vai usar para resolver, que é o que a gente usa para resolver quando a gente tem variação do nosso domínio? O volume de controle. Modelo pseudoestacionário, pessoal. Então, obviamente, a nossa variação do raio vai vir daí, certo? Então, nós vamos fazer essa variação em termos de taxa. Lembrando, taxa de massa, né? Então, vai ser massa por tempo, certo? Ou eu posso já escrever. Então, por que eu já comecei em termos de massa e não em termos de mol, né? Vamos fazer esses comentários. Porque, vejam bem, pessoal, ele deu a solubilidade do ácido benzoico, então, em termos de concentração mássica, né? Grama por centímetro cúbico. Então, a gente vai resolver esse problema em termos mássicos, taxa de massa e não taxa molar, certo? Então, variação de massa por tempo, certo? Então, isso é taxa de massa, ok? Agora, pessoal, pensando no nosso problema, nós vamos fazer já aqui a nossa avaliação desse modelo pseudoestacionário. Primeiro, o que está acontecendo? Então, a água passa ao redor da partícula, a massa, então, o ácido benzoico vai sair da superfície e passar para a fase fluida. Então, com o passar do tempo, espera uma redução no raio da partícula, concorda? Sim, prof. Então, Sim, como a prof. gente está procurando essa taxa de massa e a gente quer caracterizar a partícula, então, na partícula, nossa variação de massa com o tempo, ela vai ser negativa, certo? Porque aqui, ó, nós vamos abrir, obviamente, a taxa de massa, como a gente já está acostumado, vai ser dado o volume, e esse volume vai ser o volume da esfera, o volume do cilindro, certo? E esse volume está diminuindo com o tempo, portanto, esta variação tem que ser negativa. Posto isso, a gente vai abrir a nossa massa. Massa pode ser descrita como massa específica vezes o volume, certo? dt negativo, eu posso tirar este ρ de dentro
da minha derivada, porque nós podemos considerar que as propriedades físicas vão ser constantes, então a massa específica vai ser constante, e nós vamos ter um dV dt, certo? Pessoal, ainda não vou substituir o volume da esfera ou o volume do cilindro, eu vou deixar essa equação geral para a gente resolver tanto a letra A quanto a letra B, que aí é só substituir o volume para cada caso, né? Até aqui, pessoal, beleza? Sim, prof. Então, essa é a nossa primeira equação. Depois, pessoal, nós vamos precisar encontrar a nossa equação de taxa de massa considerando a convecção. Para isso, pessoal, nós vamos precisar do fluxo convectivo dessa espécie química de ácido benzoico lá na fase líquida, né, na água, certo? Então, fluxo convectivo é um coeficiente convectivo de transferência de massa vezes a diferença de concentração. Então, concentração mássica, né, por isso que eu coloquei aqui o J minúsculo, né, então vai ser o Rho, a concentração mássica na parede ou superfície, né, que é a minha maior concentração, menos a concentração mássica no fluido, certo? Vamos avaliar essas concentrações. Pessoal, como a gente falou lá no início, a concentração de ácido benzoico no fluido. Então, na água, que a gente abre a água da torneira, por exemplo, ela não tem ácido benzoico, né? E o problema, ele não falou, considerando que a água já seja uma mistura contendo ácido benzoico em determinada concentração. Ele deu apenas a solubilidade. Solubilidade é o equilíbrio, a gente pode considerar essa concentração lá na superfície, então no equilíbrio sólido-líquido, certo? Então, a transferência de massa vai ocorrer da fase da superfície para o líquido com base na solubilidade, ela não vai ocorrer acima da solubilidade, certo? Então, a solubilidade é a nossa concentração no equilíbrio, ou seja, na superfície. Então, inicialmente, a gente vai considerar que a concentração do soluto no nosso solvente é praticamente desprezível, certo? Ou seja, esse meu ρA infinito vai ser zero. Qual seria a condição para isso ser diferente de zero? O problema teria que nos indicar, né? Com uma concentração inicial de ácido benzoico no fluido de tanto, ok? E então, como a gente já fez os comentários, a concentração de A na parede vai ser uma concentração de equilíbrio. Portanto, ela pode ser dada pela solubilidade. Certo? Então, essa solubilidade que a gente anotou ali em cima vai ser igual à concentração de A na superfície pela condição de equilíbrio sólido-líquido. Certo até aqui? Certo. Então, para a gente escrever a nossa taxa, considerando a convecção, então, taxa vai ser o fluxo convectivo vezes a área. E a área vai depender, obviamente, da geometria, né? Então, vai ser o coeficiente convectivo de transferência de massa vezes o ρAP, então, já que ρA infinito é zero, né? Vezes a área, certo? Então, essa vai ser a nossa equação 2. Eu também não vou substituir a área ainda, porque a gente vai substituir na hora que a gente for delimitar as nossas geometrias, certo? Então, a gente sabe que taxa tem que ser igual a taxa, né, pessoal? A mesma taxa como que a partícula diminui o seu tamanho é igual à taxa que ocorre a transferência de massa da superfície para o fluido, certo? Por isso, taxa tem que ser igual a taxa. Então, a equação 1
vai ser igual à equação 2. Então, menos ρA dV dt é igual coeficiente convectivo, ρP, vezes a área, certo? Só vou rearranjar aqui, deixar o meu dV dt igual a menos ρP. Isso não é P, é ρ. Cuidado para não confundir a concentração na superfície com a massa específica. Por isso que um tem o subíndice, ρP, então posso chamar de parede, posso chamar de superfície, pode chamar o que você quiser, certo? Desde que seja na interface ali, na superfície. Então, coeficiente convectivo vezes a área, certo? Então, agora nós vamos começar a trabalhar e observar algumas coisas que a gente não tem para calcular. Claro que depois que a gente delimitar a geometria, a gente vai ter o nosso dV e a gente vai ter a área. Qual é o nosso problema inicial aqui? Coeficiente convectivo. Esse a gente não tem. Então, nós vamos começar a usar os nossos números adimensionais para encontrar esse coeficiente convectivo. Então, primeira coisa, sabendo que, conhecendo o número de Stanton, então, o Stanton de massa é o coeficiente convectivo de transferência de massa dividido pela velocidade. Então, eu posso substituir lá no lugar do meu coeficiente convectivo, Stanton vezes velocidade, certo? Então, meu dV dt vai ser menos ρP, ρA, e Stanton de massa vezes a velocidade vezes a área. Aqui, pessoal, a gente pode usar, a gente vai precisar usar a analogia de Chilton-Coburn, certo? Coburn. O que diz a analogia de Chilton-Coburn? Que o coeficiente de Chilton-Coburn é o coeficiente de atrito sobre 2, que é o Stanton de massa vezes o Schmidt elevado a 2/3, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu poderia já substituir aqui também o Stanton de massa igual ao Sherwood dividido por Reynolds vezes Schmidt. Eu vou utilizar a correlação em termos do fator de Chilton-Coburn, mas se você quiser fazer em termos do número de Sherwood, tanto faz. Por quê? Ó, o Stanton de massa vai ser igual, então, ao fator de Chilton-Coburn, que a gente vai encontrar uma correlação dividido pelo Schmidt elevado a 2/3. Certo? O que eu podia fazer também? Eu sei que o Stanton de massa, lembra lá, é o Sherwood dividido por Reynolds, Schmidt, certo? Eu poderia substituir no lugar do Stanton da minha equação que nós paramos aqui, o Sherwood, Reynolds, Schmidt, e escolher uma correlação para o Sherwood adequado. Né? Tanto faz. Pode trabalhar das duas formas. Eu vou trabalhar com essa primeira forma aqui. Vou substituir, então, o meu Stanton de massa por fator de Chilton-Coburn dividido pelo Schmidt. Então, dV dt é menos ρP, ρA, fator de Chilton-Coburn, Schmidt elevado a 2/3, velocidade vezes a área, certo? Deixa eu só conferir aqui, ver se não comi barriga de nada. Muito bem, então essa vai ser a nossa equação 3. É isso, né? Equação 2, equação 3. E aqui eu vou parar, porque daí a gente vai precisar, para resolver daqui para frente, delimitar as nossas geometrias. Então, o que a gente fez até agora, pessoal, vale para qualquer geometria, certo? Certo. Então, agora, vamos lá, letra A, nós temos a esfera. Então, vejam bem, pessoal, para a gente achar uma correlação
para o fator de Chilton-Combr, nós precisamos qualificar o escoamento. Vamos ter que calcular Reynolds, certo? Então, vamos ver o que vai acontecer com o número de Reynolds. Então, Reynolds vai ser igual a velocidade, o diâmetro da partícula dividido por Ni, certo? Primeira coisa, professora, não deram o Ni, mas deram o número de Schmidt. Schmidt é Ni por DAB, certo? Portanto, o Ni eu posso substituir pelo Schmidt vezes o DAB que também foi dado. Ok? Então, meu Reynolds vai ser a velocidade, diâmetro da partícula, Schmidt vezes o DAB. Pessoal, qual é o problema aqui? Justamente o diâmetro da partícula. A gente tem o diâmetro inicial e sabe que ele vai diminuir com o tempo. Então, eu não posso substituir o meu diâmetro aqui, porque ele é variável com relação ao tempo. Então, desde o número de Reynolds, eu vou ter que considerar essa variação como tempo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir a velocidade, o Schmidt, o DAB, não DAP, e vamos calcular o Reynolds e deixar ele em função do diâmetro. Certo? Então, olha lá, Então, aqui, pessoal, nós vamos começar a substituir os nossos dados. É importante sempre prestar atenção na análise dimensional. Então, olha, eu vou resolver considerando todas as unidades de comprimento em centímetro, porque o volume aqui está em centímetro cúbico, certo? Então, a minha velocidade, que é 1 metro por segundo, vai ser 100 centímetros por segundo. Tempo eu vou deixar em segundo, porque o DAB, né, também usa o tempo em segundo, também está em centímetro quadrado por segundo, certo? Então, vou usar a unidade de comprimento em segundo. Então, a velocidade é 100 centímetros por segundo, vezes o diâmetro, vamos deixar o Reynolds em função do diâmetro, o Schmidt é 740, e o meu DAB era lá 1,21, vou colar aqui do meu papel, 1,21 vezes 10 a menos 5 centímetros quadrados por segundo, certo? Então, eu vou resolver e deixar esse Reynolds em função desse comprimento, tá? Fazendo as continhas aí, alguém pode conferir aí junto comigo. 1,12 vezes 10 à quarta, vezes o diâmetro da partícula, centímetro a menos 1, certo? Certo, prof. Muito bem. Pessoal, então assim, como que a gente vai escolher a correlação adequada agora para a nossa esfera? Considerando que a nossa esfera tem o diâmetro inicial, vai ser o maior diâmetro, né? Então, a gente vai pensar que se o nosso diâmetro valesse ali o maior valor, qual seria o Reynolds? Então, esse escoamento seria laminar ou turbulento, né? Para a gente escolher uma correlação. Então, eu só vou interromper esse compartilhamento aqui. Vou voltar para a nossa aula para a gente dar uma olhada nas correlações. Então, nas correlações da esfera. Opa. Cadê? Aqui, achei. Vamos ver o que a gente tem lá na nossa aula, o que a gente pode escolher da correlação para o Chilton-Combr. Então, deixa eu só colocar aqui. Vamos voltar. Então, estamos no grupo 2, esfera isolada. Então, o que a gente tem de correlação? Como é água, a gente tem esta correlação para líquidos, mas que o número de Reynolds está bem distante, né? E temos a correlação de Williams,
certo? A correlação de Williams, olha lá, Reynolds até ordem de grandeza 10 à quarta, que é o que apareceu lá no nosso número de Reynolds. Então, eu posso usar a correlação de Williams para água, certo? A ordem de grandeza, especialmente aqui do limite do número de Reynolds, está adequada. Então, eu vou pegar esta equaçãozinha aqui para a esfera isolada e utilizar para substituir o fator de Chilton-Combur na nossa correlação, certo? Então, só vou passar essa equação lá para a nossa aula. Entenderam aqui? Tranquilo, pessoal? Por que nós escolhemos essa correlação? Acho que sim. Se ficou alguma dúvida, eu preciso que vocês me relatem aí. Então, lembra que eu... Isso, lembra que eu falei, pessoal, para a gente dar preferência na correlação de Williams quando a gente tiver água e ar. Tá? Então, por isso que a gente escolheu ela. E a questão do número de Reynolds. Então, a gente vai olhar especialmente para a ordem de grandeza, que eu acho que é o mais importante aqui quando a gente fala do número de Reynolds. Tá? E aí, ó, esse Reynolds que aparece aqui no fator de Chilton-Combur, a gente vai colocar ele em função do diâmetro. Então, vamos voltar para a nossa aulinha ali, para o nosso exercício. Vamos lá. Vamos anotar a correlação de Williams ali. E vamos ver os próximos passos. Então, correlação de Williams, tem 2 L's. Williams. Fator de Chilton-Combur é igual a 0,43 dividido por Reynolds elevado a 0,44. Certo? Então, eu vou retomar a nossa equação 3 e vou substituir a equação do fator de Chilton-Combur. No lugar do número de Reynolds, eu vou substituir o que a gente encontrou. Reynolds é 1,12 vezes 10 à quarta vezes o diâmetro da partícula. Tudo isso elevado a 0,44. Certo? Vou chamar essa equaçãozinha de 4, então vamos substituir a equação 4 em 3. Certo? Então, o nosso dV dt é igual a menos ρAp por ρA, velocidade, área, Schmidt dividido. Vou passar esse Schmidt aqui. Vou colocar esse Schmidt aqui. Vezes o fator de Chilton-Combur, que é 0,43. Vou tirar esse parênteses. 1,12 vezes 10 à quarta, diâmetro da partícula elevado a 0,44. Vamos chamar esta equação de 5. Vamos guardar ela aí nesse momento. Ok? Ok, prof. Então, vamos ver o nosso dV. Qual é o volume da esfera? 4/3 de πr ao cubo. Então, o nosso dV vai ser 4πr ao quadrado dr, certo? E a área da esfera é 4πr ao quadrado. Vamos substituir isso na nossa equação 5.
Então, eu tenho 4 πr ao quadrado dr sobre dt igual a menos ρAp. ρA, velocidade dividido por Schmidt a 2/3, vezes a área 4πr ao quadrado, vezes o fator de Chilton-Coburn. A área nós vamos cortar com... Opa, não era para apagar, não. Agora eu vou escrever de novo. 4πr ao quadrado, certo? Então, a área nós vamos cortar com toda essa área, certo? E vejam bem, pessoal, a nossa variação agora está em função do raio. Então, agora a gente vai conseguir separar as variáveis e integrar no raio e no tempo, certo? Só que percebam que aqui, ó, nós temos diâmetro. Diâmetro da partícula é 2 vezes o raio da partícula, certo? Então, a gente vai substituir ali o diâmetro. Vamos separar as variáveis. Alguém quer fazer uma pergunta? Sim, prof. Diga. Eu me perdi ali. Para onde que foi o 3 do volume? Do 4 sobre 3? Eu derivei, né, o volume. Ah, Derivei tá. no Sim, raio. sim, Porque aqui, ó, apaga. Sim, dv por dr. obrigada. Nada. Vendo? Então, vamos fazer isso, substituir ali o meu dp. Então, dr dt vai ser menos ρAp, ρA, velocidade Schmidt elevado a 2/3, 0,43, 2 vezes 1,12 vezes 10 a quarta, R elevado a 0,44. Certo? Pessoal, minha sugestão aí para a gente resolver é substituir agora os dados, substituir o ρAp, o ρA, velocidade, Schmidt. Então, pegar tudo que é numérico, resolve essa constante. Se você substituir tudo que é numérico, você vai ter uma constante aí e deixar o raio elevado a 0,44. Então, lembra aqui que está entre parênteses, multiplica 2 pelo 1,12 vezes 10 a quarta, eleva a 0,44 e aí faz a divisão aqui, certo? Cuidado para não errar na parte matemática. Então, eu vou dar um tempinho para vocês substituírem os dados e encontrar uma equação, então, dr dt com um valor constante aí, função do raio, tá? Raio elevado a menos 44, ou deixa dividido, né? Vamos deixar dividido. Então, aqui vai ter uma constante dividido por R elevado a 0,44. Entenderam o que eu quis dizer? Ou não? Substituir os dados, fazer as continhas, certo? Vamos lá. Sim, prof. Então, vocês vão montando aí, eu vou montando aqui, tá? Cuidado sempre pensando na análise dimensional. Massa, como tá tudo em grama, né? Então, as concentrações estão para massa, massa sempre em grama, tá? Precisa que volte aqui na lista de dados?
Eu vou deixar sem as unidades, porque senão vai ficar muito ruim. Então, coloquei já a resposta para conferir, né? Vai dar DRDT igual a menos 1,46 vezes 10 a menos 5, dividido por R elevado a 44. Confere? Confere, prof. Muito bem, então quem já terminou agora, só separar as variáveis. Certo? Eu vou passar o R multiplicando, vou integrar no raio de um lado e vou integrar o dt do outro lado, né? Então, lembrando aqui as nossas condições de contorno. O que nós temos? Então, no tempo inicial, 0, o meu raio é igual ao raio inicial, que é 0,5 centímetros. No tempo igual ao tempo final, que é de 1 hora, ou lembra o tempo a gente deixou na nossa análise dimensional em segundos, 3.600 segundos, o nosso raio vai ser o raio final que a gente quer descobrir. Então, vou integrar no tempo. Se você quiser já substituir os valores aqui, né? Ou então colocar de 0 até o tempo final e depois substituir no final, eu prefiro assim, fique à vontade. Nosso raio vai do raio inicial ao raio final. Então, é só integrar, substituir os dados e resolver. Um tempinho aí para vocês resolverem isso. Enquanto isso, eu vou resolvendo aqui também. Pra mim deu 0,2797. Então, dá uma olhadinha aí nas tuas contas. Resultado dá 0,426. Opa, é que aqui o raio inicial eu escrevi errado, né?
É 1,44. Alguém bateu aí? Sim, prof. Um pouquinho de diferença na terceira casa, mas deu certo. Beleza. 0423. Ah, deve ser por causa do valor constante que vem sendo carregado. Isso é tranquilo. Conseguiu rever aí, Nicole? Os Não demais? sei o que tá errado. Você não esqueceu desse valorzinho aqui embaixo no denominador? Não esqueceu de multiplicar ele? Talvez. É que eu joguei a integral Na HP? do R do 0,44 na HP. Daí ele dá outro valor. Mas talvez seja o mesmo, não sei. Tipo, fica 0,6944 R elevado a 1 na vírgula 44. Eu não sei. Peraí. Eu não É, entendi. dá a mesma coisa. É que ali pra ti ficou 1 sobre 1,44. E pra mim já tá 0,69 vezes R, que seria a mesma coisa. Não sei por que tá errado. O que aconteceu? Eu Ali ainda não tá... entendi, mas tudo bem. Ah, o resultado da integral dá raio elevado a 0,69? Não, ali no lado Ah, esquerdo. diferença? No lado esquerdo que você pediu se eu tinha dividido por 1,44. Ah, sim. Sim. É que o teu tá 1 sobre 1,44. E a HP já fez direto. Tipo, Ah, tá, entendi. 1 sobre 1,44. é. Sim. Então era pra estar igual. Não sei. É que eu passei multiplicando esse valor lá pro outro lado, só isso. É, sei lá. Depois eu vejo. Tá. Muito bem, pessoal. Então, agora ainda não terminamos o problema. Os demais conseguiram fechar a resposta aí para a esfera? Prof, não deu muito certo também, mas eu fiz na HP, vou ter que rever depois. Gente, vocês estão fazendo alguma coisa errada aí na HP. Pois vocês deem uma olhada aí na HP. Sim. Certo, pessoal. Então agora temos uns minutinhos. Vamos pensar aí com relação à letra B, considerando o corpo de prova cilíndrico, certo? Então, vamos voltar lá na nossa resolução. A gente sabe que a equação 3 é válida. Vejam bem, o Reynolds, a nossa equação para o número de Reynolds, ó, a velocidade não muda, o Schmidt não muda, o DAB não muda. O comprimento característico continua sendo o diâmetro, certo? Então, o Reynolds também é válido, certo? Então, a gente pode herdar a equação 3 e o número de Reynolds também, certo? Só que a correlação para o fator de Chilton-Combur vai ter que ser outra. Vocês concordam aqui com o que eu disse com relação ao número de Reynolds, entenderam? Eu acho que sim, prof. Ó, Reynolds é velocidade vezes o diâmetro, Schmidt, DAB. Velocidade, Schmidt, DAB, não muda quando eu passo da esfera para o cilindro, certo? Sim.
Entendi. O diâmetro do cilindro, o comprimento característico para o cilindro também é o diâmetro do cilindro. Então, como a gente deixou em função do diâmetro, o Reynolds vai ser 1,12 vezes 10 a 4 vezes o diâmetro, centímetro a menos 1. Sim. Então, o Reynolds, anotando aqui que ele é válido, 1,12 vezes 10 a quarta, diâmetro da partícula, centímetro a menos 1. Então, agora a gente precisa lá encontrar uma correlação para o fator de Chilton-Coulomb para o escoamento externo em cilindro. Vamos lá, eu vou parar a apresentação aqui. Vou colocar nossa aula de novo para a gente avaliar isso juntos. Então, cilindro isolado. O que a gente tem? A correlação para gases, não. Para líquidos, a gente tem a correlação de Newton e Sherwood. E só. Então, a ordem de grandeza do Reynolds está adequada, o Schmidt também está adequado, né? Então, nós vamos usar a correlação de Newton e Sherwood para o cilindro isolado quando nós temos líquidos como fluido de trabalho, certo? Posso Sim. voltar? Beleza, então, voltando para o nosso exercício. Então, é 0,2281. Tá aparecendo para vocês aí o exercício? Sim. Beleza. Opa. Dividido por Reynolds elevado a 0,4. Pessoal, então, para resolver, vocês vão retomar a equação 3. Vão substituir lá na equação 3 o fator de Chilton-Coulomb, que é a equação que a gente viu. Tá aqui, então aqui vocês vão substituir a equação de Chilton-Coulomb. Na equação de Chilton-Coulomb, vocês vão substituir o Reynolds, deixar sempre o diâmetro da partícula, então resolver todo o problema em função do diâmetro da partícula, depois substituir o diâmetro pelo raio, né? E fazer o mesmo procedimento, certo? O que muda aqui, pessoal? Vocês vão ter que pensar agora no dV, né, para o cilindro, certo? Então, o volume para o cilindro é π R ao quadrado vezes L, certo? Então, para eu fazer o meu dV, vai ser 2π RL dr, certo? A área do cilindro é 2π RL. Então, vocês vão substituir o dV, vão substituir a área, fator de Chilton-Coulomb, e integrar e descobrir qual que é o novo raio do cilindro, né? Considerando que o raio inicial também é meio centímetro. Vocês acham que conseguem aí terminar de resolver esse problema? Acho que sim, prof. Acho não. Quero certeza. Certo? Eu já sinalizei para vocês o que muda. O que muda é o fator de Chilton-Coulomb, muda o volume do cilindro, né? Depois fazendo o dV, a área. Então, é só substituir tudo isso. Então, olha só. dV, fator de Chilton-Coulomb e área para o cilindro, substituir os dados, resolver a integral e calcular o novo raio. Posso deixar a resposta aqui para vocês terminarem?
Pode ser, prof. Então, ó, como a solubilidade do ácido benzoico é relativamente baixa, então, passada 1 hora, o raio da partícula, tanto cilíndrica quanto esfera, não vai diminuir tanto, né? Pessoal, nesse problema, então, agora, nesses casos de convecção, utilizando o estado pseudoestacionário, que é importante? Lembrar que como o Reynolds é função do diâmetro, e o diâmetro é variável com o tempo, você não pode substituir ele no início para você calcular o teu número de Reynolds. Você vai ter que deixar todo o teu problema desde o Reynolds em função do diâmetro e, portanto, do raio. Certo? Lembrando disso, vocês conseguem resolver. Foi por isso que lá no começo, quando eu passei a resposta do exercício 4 para vocês da aula, lá no exercício 4, na letra A, ele pede a taxa inicial. A taxa inicial vai ser com base no diâmetro inicial da partícula, certo? No demais casos, a gente precisa considerar esse pseudoestacionário, essa variação do tamanho da partícula como tempo. Beleza, pessoal? Difícil? Vocês acharam esse exercício difícil? Não, prof, é só fazer bastante coisinha, né? Isso, é só tomar cuidado com a interpretação, galera. Essa interpretação inicial que a gente fez aqui do problema, se você não errar, aí o resto é só continha, que vocês já estão craques em fazer. Muito bem, pessoal, então eu vou encerrar a nossa aulinha por aqui. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta antes? Muito bem, então vou encerrar a nossa aulinha por aqui. Agradeço a vocês, a participação de vocês, desejo bons estudos aí durante essa semana, bom término de semestre. Que vocês se cuidem, tá bom? Infelizmente, vocês foram uma turma que a gente não conseguiu ter contato presencial, né? Nem na disciplina de Fenômenos 2, só no comecinho, lá antes da pandemia. E dificilmente eu vou dar aula para vocês no 9º período em tratamento de resíduos, então agora com a coordenação, eu acredito que eu não irei ministrar mais essa disciplina, vai ficar com o professor Marcelo, da Ambiental. Mas a gente se encontra, eu estou disponível sempre para o que vocês precisarem, tá bem? Contem comigo. E lembrem que a gente tem um P-aluno ainda antes da nossa provinha. Então, estudem. Desejo sucesso a todos, tá bom? Um abraço. Bom final de semana, pessoal. Até mais, prof. Muito obrigado. Não só pela matéria de Fenômenos 3, Fenômenos 2 também, as duas foram muito boas de fazer. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço o meu trabalho. Até mais, pessoal. Tchau, prof. Até mais. Tchau, tchau. Até.